Eu fiz intercâmbio com a família americana em 1994. E quando eu voltei para o Brasil, um dia eu trombei com um iPod do Rodrigo da 98, da Rádio 98. O Rodrigo Carneiro? Isso. Eu estava jogando Squash com ele tirou o negócio da mala, eu falei, o que é isso? Ele falou, um iPod. O que é um iPod? Eu falei, cara, é um dispositivo que guarda 2.500 músicas. É o que ele guardava na época. Hoje ele, qualquer telefone guarda isso. E eu falei, aquilo mudou meu conceito. O cara apaixonado com música. Você imagina, Luiz? Eu falei, cara, eu preciso ter um desse. E achei um jeito e trouxe um para mim. E conheci o conceito de podcast. O podcast é anterior ao smartphone. Então, quem olha hoje para um podcast entende o seguinte, que ele sempre foi um negócio que você tinha um aplicativo, você baixava e ele chegava até você. Mas não era o caso. No início da internet, o que tinham eram blogs, né? Inclusive a profissão blogueiro, né? Que pouca gente tem, passou a ser incomum hoje, mas dentro desses blogs ali tinha uns feeds de áudio, arquivos de áudio, e o lugar de baixar era o iPod. Era o iPod, esse eu não sabia. Ele chegava para o iPod e tinha dois jeitos. Você ouvia no seu navegador, ou você baixava no iPod conectado e saía pelo mundo para ouvir. E eu queria um podcast em inglês sobre um assunto que eu entendia, que eu queria entender. E descobri os podcasts americanos de pôquer. E comecei a ouvir, e ou eu estava ouvindo podcast de pôquer, ou eu estava jogando online, na época eu ainda era casado, com o Lanza, que hoje é apresentador do PokerCast comigo, e apresentou comigo o primeiro podcast lá em 2008. E você foi ouvindo podcast de pôquer? Fui ouvindo podcast de pôquer, tomando gosto, e entendi que pôquer não era um jogo de azar, que era um jogo de habilidade. Até então eu entrava na mesa como... Não tinha essa compreensão coletiva de que o pôquer era um esporte, era um jogo de habilidade, ninguém sabia. Mas e você estava no Brasil ou você estava fora? Estava aqui. E aí eu entendi com o Chris e o Scott, que fazem um programa chamado Ante Up na Flórida, e eles são podcasters até hoje, que o pôquer não era um jogo de azar, que tinham livros e tal, e eu comecei a estudar. E apaixonei com o jogo. E bati na porta da revista Card Player, que hoje é concorrente do Super Poker, são os dois maiores grupos de pôquer do Brasil, e eu bati lá e falei, olha, eu tenho um produto, que eu e o Lanza, a gente passava horas discutindo no Skype o pôquer, coisas técnicas e tal, eu bati, apresentei e falei, eu quero fazer um podcast de pôquer aqui, eles me receberam muito bem, nós fizemos 50 programas, somados nas primeiras mídias que fizemos, em 2008 ainda também não tinha smartphone. Não. Então era difícil, era carregar pedra morra acima. Você jogava no Full Tilt? Qual que era a plataforma que você jogava na época? Jogamos no Best Poker, Everest, Full Tilt, as primeiras plataformas para poker, né, que é... Eu cheguei no Full Tilt, eu cheguei a pegar. Full Tilt é uma delícia, né? Aquele software. Não, sei lá se era. Videogame. Eu não exato. Um videogame bonequinho, né? Eu não sei só o que. Isso eu tô falando 2009. Sim. Tanto que o meu cadastro no PokerStars é 2009. Sim. Só que eu já tinha um Full Tilt, a gente brincava de poker. Sim. A gente realmente achava que era um jogo que não tinha lógica. Que a gente não tinha acesso ao estudo que você teve, né? Exatamente. E aí nós começamos a fazer o podcast. E ler, e estudar o jogo. E o Lanza é um cara muito do instinto do jogo. Quer dizer, aquela malandragem, no melhor sentido da palavra malandragem, é uma malandragem natural de jogo que ele tinha junto com o meu estudo, que li uma centena de livros de pôquer ao longo da vida e fui desenvolvendo, lendo mesmo e aprendendo. Aí, de repente, a gente viu, falou, cara, para quem é casado, eu era casado, ele tinha filho, eu era casado também, talvez fazer mídia vá ser uma solução menos cruel com a vida, com os casamentos, do que virar jogador profissional de pôquer. E ficou até quando essa primeira parte do PokerCast? Ficou até 2011. Tá. A gente fica na Card Player até 2010, abre a Bluff, que era a maior revista de pôquer do mundo, trouxemos ela para o Brasil, a Bluff acabou junto com o pôquer nos Estados Unidos, foi um projeto que
De repente veio a Black Friday, que foi um problema específico norte-americano. O poker continuou no mundo inteiro, mas as empresas eram americanas. E, de repente, o dinheiro de mídia que havia para publicidade, para as coisas todas, ele acabou. Do dia para a noite ele some e a revista ficou inviável. Na verdade, ela não tinha nem ficado viável ainda. A gente estava na quarta edição. Na quarta edição, aos trancos e barrancos. E aí nós paramos, porque o formato era podcast, eu tinha feito muita matéria escrita, mas falar em botar dinheiro dentro de um podcast era um negócio que Luiz, hoje você está aqui com um projeto que é um bebê. E você já tem um apoio. Quer dizer, alguém olhou para o seu projeto e falou, cara, dá para investir nisso, alguém vai olhar, alguém vai ouvir meu recado. Lá em 2008, você tinha que explicar primeiro o que era podcast, para depois tentar botar a mão no bolso de alguém para o cara botar um dinheiro no negócio.